Aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você esteja estudando. Estamos continuando aqui as propriedades de potenciação. Então vamos à nossa quinta propriedade. Nessa quinta propriedade é quando nós temos um produto elevado a um mesmo expoente. Toda vez que você tiver um produto elevado a um mesmo expoente, você tem a liberdade de fazer um chuveirinho com esse expoente, mantendo-se a multiplicação. Ou seja, colocando como A elevado a N vezes B elevado a N. Percebeu essa ideia? Então você tem a liberdade de fazer um chuveirinho com esse expoente quando você tem uma multiplicação. Mas olha o detalhe, viu? Você precisa de um parênteses para isso daqui ocorrer. Vamos ver aplicações para essa propriedade? Por exemplo, vamos supor que você queira resolver 30 elevado a 4. Bem, às vezes ficaria difícil para você fazer 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30. Uma forma que você poderia fazer. Esse 30, eu posso escrevê-lo como 3 vezes 10? Então, este 30, que é o 3 vezes 10, ele todinho tem que ser elevado a 4. Então, elevar 30 a 4 é a mesma coisa que elevar 3 vezes 10 a 4. Sendo assim, eu posso fazer um chuveirinho com esse expoente, ou seja, colocar 3 elevado a 4 e 10 elevado a 4. Com isso, teremos isso daqui, 3 elevado a 4, que multiplica 10 elevado a 4. Olha que beleza! Então, perceba que quando você tem um número elevado a um expoente, quando esse cara terminar seguido de zeros, ou até mesmo com sendo 10, você pode elevar cada camarada desse daqui. Esse zero você vai interpretá-lo como se fosse um 10. Então é a mesma coisa que fosse 3 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4. Aí você consegue fazer de forma rápida todo tipo de exercício que envolva isso. Agora, quanto que é 3 elevado a 4? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Esse 81 você vai multiplicar por 1 seguido de 4 zeros. Ou seja, basta acrescentar 4 zerinhos a essa resposta. Então, isso é a mesma coisa que 810 mil. Percebeu essa ideia? Então, olha o que você pode fazer. Você resolve 3 elevado a 4, que é 81. Esse zero aqui, a quantidade de zeros, você multiplica pelo expoente. É a quantidade de zeros que vai aparecer na sua resposta. Muito legal, não é? Então, sempre funciona isso daqui. Agora, perceba um detalhe. Todas essas propriedades que eu falei até agora, você tem tanto a liberdade de ir quanto de voltar. Ou seja, de fazer essa propriedade da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Dependendo do seu exercício, isso pode ser interessante. Por exemplo, aqui nós temos 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5. Bem, você não pode conservar a base e somar os expoentes. Veja que a base é diferente, você não pode fazer isso. Aí qual seria a ideia para resolver esse tipo de exercício? Resolva cada potência e depois multiplica. Mas olha que maneira massa. Concorda comigo que aqui você tem o mesmo expoente 5? Resolver 5 elevado a 5 é difícil, mas olha como vai ficar fácil. Você pode colocar esse expoente aqui como se fosse em evidência. Você estará voltando a essa propriedade. Ou seja, isso aqui vai ficar assim. 2 vezes 5, tudo isso elevado a 5. Olha que beleza. Veja como posso escrever isso. Se você vir da direita para a esquerda, fica 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5. Então você não mudou em nada. Beleza? Você continua tendo o mesmo resultado. E assim fica muito mais simples. Afinal, quanto que é 2 vezes 5? Isso daqui é 10. Então vai ficar para a gente 10 elevado a 5. E como você faz para resolver 10 elevado a 5? É o número 1 seguido de 5 zeros. Pronto, isso é a mesma coisa que 100 mil. Viu como ficou fácil resolver essa potência? Fica bem tranquilo. Então lembre-se que essas propriedades você tem tanto a liberdade de ir quanto a liberdade de voltar. Agora, eu quero que você tome o cuidado, porque aquela propriedade só vale para multiplicação e para divisão, como vimos na aula passada ao resolver com o expoente negativo. Então só vale para multiplicação e divisão. Quando você soma, essas coisas não são iguais, elas são diferentes. Então fazer A mais B elevado a N é diferente de separar esse camarada em duas potências.
tanto para a soma quanto para a subtração. Olha um exemplo clássico. Como é que você faz para resolver a mais b ao quadrado? Ah, Pedrinho, esse é aquele famoso produto notável, não é? Com certeza. Isso aqui é a mesma coisa que a mais b que multiplica a mais b. É o a mais b multiplicando por ele mesmo duas vezes. Ao resolver esse chuveirinho, olha o resultado que você vai ter. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Perceba, então, que quando você resolve a mais b ao quadrado, isso aqui não é a ao quadrado mais b ao quadrado. Ele até aparece aqui, o a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas olha o problema. Aqui no meio aparece um termo a mais, que é esse 2ab. Então, essas coisas são diferentes justamente por causa do 2ab. O mesmo se você for resolver o a mais b ao cubo. Bem, a mais b ao cubo é a mesma coisa que o a mais b multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E ao fazer os vários chuveirinhos, olha que resultado lindo que você vai obter. Isso aqui vai ser o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, eu vou deixar como exercício para vocês resolver esses vários chuveirinhos para chegar nesse resultado final. Então, veja que ao fazer a mais b ao cubo, isso aqui não é a ao cubo mais b ao cubo. Ele até aparece aqui, ó. A ao cubo mais b ao cubo. Porém, nós temos aqui dois termos a mais que estão sendo acrescentados. Beleza? Que é esse 3a ao quadrado b e 3ab ao quadrado. Então, essas coisas elas são diferentes delas fazendo como se fosse um chuveirinho. Então, lembrando, chuveirinho só vale se estiver multiplicando ou dividindo. Toma cuidado com isso. Agora, temos aqui a sexta propriedade muito importante para a gente, que é a propriedade da raiz. Isso aqui é aquela velha frase da tia Teteia. O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Você lembra desse trem? Então é essa frasezinha que você vai estar utilizando na hora de resolver com a propriedadezinha de raiz. Está na sombra vai para o sol, está no sol vai para a sombra. Então, o que você faz com isso daqui? A gente recomenda que você fatore o 512, transformá-lo numa multiplicação de potências de números primos. Então, olha como é que vai ficar isso aqui. Você vai repetir a raiz cúbica, você vai repetir a raiz cúbica, e esse 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Olha que beleza. Então, tirar a raiz cúbica de 512 é o mesmo que tirar a raiz cúbica de 2 elevado a 9. Quando você fatora esse cara, vai aparecer 9 números 2 aqui, que equivale ao 2 elevado a 9. Fechou. Agora, como é que a gente resolve essa propriedade da raiz? Foi o que falamos. O que está na sombra, o 9, vai para o sol. E o que está no sol, o 3, vem para a sombra. Aqui, ó. Ou seja, a raiz ela vai virar uma fraçãozinha, vai virar uma divisão no expoente. Então, isso daqui vai ser igual a 9 dividido por 3 aqui em cima, 3. Isso aqui é 2 elevado a 3. E como é que a gente resolve 2 elevado a 3? É o 2 multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, que dá 8. Não é 6, viu? 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 512 dá quanto para a gente? Exatamente 8. É assim que a gente resolve essas raízes quando tem um expoente diferente aqui. A gente fatora esse número, aí faz a divisão do expoente, até chegarmos àquele resultado final. Show de bola? Agora, duas últimas propriedades. Todo número elevado a zero dá 1, e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por exemplo, 999 elevado a zero, 1. Acabou. Nem precisa pensar. Elevou a zero dá 1. Agora, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Está aqui, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Essa propriedade acaba sendo importante, por exemplo, quando vamos resolver contas desse tipo. 2 vezes 2 elevado a 4. Como é que a gente resolve essa conta? 2 vezes 2 elevado a 4. Perceba que o 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Então, você vai ter um expoente escondido ali, que é o número 1. E isso é a mesma coisa que o quê?
multiplicação de potência de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. 1 mais 4 lá em cima dá 5, e 2 elevado a 5 é igual a 32. Da mesma forma, se a gente quiser fazer a metade de um número desse, por exemplo, quanto que seria a metade de 2 elevado a 10? Dá uma vontade desgramada de falar 2 elevado a 5, né? Vamos lá, metade de 2 elevado a 10 é dividir o 2 elevado a 10 por 2. Só que você não tem um escondido aqui? Então o que a gente faz? Conserva a base 2 e subtrai os expoentes 10 menos 1. E 10 menos 1 fica quanto para a gente? 9. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 9. E 2 elevado a 9 é a mesma coisa que o quê? 512. Então veja que a metade de 2 elevado a 10 não é 2 elevado a 5, 32, mas 2 elevado a 9 que dá 512 por causa desse expoente 1 que aparece aqui pra gente. Ficou claro? Então você tem tanta liberdade de ir quanto de voltar em todas essas propriedades que a gente viu. Nessa daqui também, beleza? Agora só toma cuidado que esse n aqui, ele tem que ser de 2 para cima, viu? Porque não existe raiz de índice 1. Não existe raiz de número quebrado, número negativo, beleza? Então aqui sempre tem que ser números positivos para você voltar daqui para cá, tranquilo? Mas essas ideias de raízes nós discutiremos na próxima videoaula, que será sobre radiciação. Então todas as propriedades de potências acabamos de ver. Tranquilo, amigo? Então revise e faça vários exercícios dessas ideias. Então bons estudos para você, valeu!